Olá, hoje vamos falar sobre desmame conduzido e respeitoso. Eu vou entrevistar a Bianca Balaciano, que é consultora de amamentação pelo IBLCE. Primeiro, Bianca, obrigada por estar aqui com a gente, esclarecendo isso aí que é uma dúvida de muitas mães. A gente sabe que o Ministério da Saúde, a OMS, recomenda a amamentação até os 6 meses exclusivo e depois de forma complementar até os 2 anos ou mais. Mas assim, Bianca, quando é a hora de fazer o desmame? Existe uma data certa? Como que você lida com isso no seu consultório, as coisas que você recebe das suas pacientes? Uma ótima pergunta, né? Na verdade, a gente tem a recomendação oficial e a gente tem a realidade das famílias, que eu acredito que precisem ser respeitadas. E mais do que isso, é entender que a amamentação é uma relação entre duas pessoas e que se uma das partes não está bem ou não mais tem vontade de dar prosseguimento, ela tem o direito também de ter um final bacana e respeitoso, como você mesma falou, né? Então, eu acabei desenvolvendo algumas técnicas e um método no consultório que eu consigo usar de maneira satisfatória com crianças a partir de 16 meses, 18 meses, sendo que, claro, a técnica se mostra mais efetiva quanto maior é a criança, então mais próxima dos 2 anos, porque ela basicamente vai se utilizar da prontidão da criança e do uso da linguagem verbal. A criança já tem que entender mais, né? Isso, exatamente. Ela tem que entender, ela tem que conseguir responder às interdições por parte da mãe, ela tem que conseguir ter outros recursos de prazer, de brincadeira, de substituições para que o método possa ter algum tipo de resultado. E assim, o que eu mais recebo de demanda assim das minhas leitoras é em relação ao desmame noturno, que ninguém aguenta. Eu quero dormir. É mais fácil começar pelo desmame noturno ou faz um desmame mais com horários assim durante o dia para depois fazer o noturno? O que você recomenda? Eu tenho preferido fazer sempre a regulação de mamada durante o dia para depois eu me utilizar das mesmas técnicas à noite. Acho que fica mais fácil de conduzir, porque à noite é sempre um período mais conturbado para as famílias, as mães estão cansadas, as crianças também. A gente acaba sucumbindo mais à amamentação porque traz mais praticidade, é o que faz a criança voltar a dormir mais rápido e com isso a gente também, né? Mas enfim, é um investimento fazer o desmame noturno se você quer fazer um desmame respeitoso, ou principalmente se você quer dormir melhor à noite, certo? Agora, começar pela regulação de mamadas, para mim, é uma oportunidade que a família tem de ir exercitando as técnicas, da criança de ir trabalhando essa compreensão e desenvolvimento da linguagem verbal, e eu consigo um resultado mais efetivo à noite. Entendi. E aí, como você falou, a criança está um pouquinho maiorzinha, ela já entende, já fala, né, já brinca, come outras comidas, né, e tudo mais. E assim, eu lembro de uma técnica que você falou uma vez que eu achei super legal, de cantar uma musiquinha. Você pode contar um pouco pra gente algumas dessas técnicas? Posso, claro. A gente, no processo de regulação de mamadas e desmame, a gente usa basicamente 3 técnicas, né? A técnica do adiamento de mamada, então quer dizer, quando a gente faz um planejamento de mamada, a gente sempre vai associar as mamadas a alguma função do dia, da rotina da criança, e aí sempre que ela pedir fora desses horários, a gente vai adiar e vai associar com esse momento da criança. Pode ser o banho, pode ser a chegada da escola, pode ser a mãe que volta do trabalho, pode ser a hora da soneca, e aí a criança entende que naquela hora não vai mamar, mas que vai mamar num momento associado com a rotina dela, e a criança tem capacidade de compreender a sua própria rotina, né? A outra técnica é a técnica da substituição, então quer dizer, sempre que a criança pedir para mamar fora dos horários que a gente estipulou como corretos, a gente vai oferecer, vai primeiro interditar, dizer que ela não pode mamar e vai oferecer alguma coisa para ela como substituição. Algumas famílias sempre acham que é comida, né? Porque associam a coisa do peito ao alimento. Mas para uma criança mais velha, o peito é muito mais... Aliás, sempre na vida da criança, do bebê e da criança, o peito é muito mais do que o alimento. Mas principalmente nessa fase, o peito serve como para muitos outros recursos que não só a alimentação. Então você pode, por exemplo, brincar com a criança? Isso, substituir por um passeio, por uma ida a um parquinho, uma pracinha, ou visitar uma vovó, ou propor uma brincadeira, atividade manual, brincadeiras com água, que são muito legais nessa fase, eles gostam muito, né? E claro, eventualmente também um lanchinho, uma bebida, um iogurte, uma vitamina, porque eventualmente vai ser fome mesmo.
mas nem sempre. E aí a última técnica, que é a que você mencionou, que é do encurtamento de mamadas. Então, especificamente quando a gente sugere algumas mamadas, mas fica difícil para a mãe, ou quando ela se vê numa situação em que ela vai ter que sair um pouco do planejamento, mas ela não quer estragar tudo que ela vem fazendo, aí a gente propõe que a criança mame, porém de maneira um pouquinho mais controlada, com ela encurtando, né? Principalmente para aquelas mamadas que são muito longas, por exemplo, a da manhã e da noite, para a maior parte das famílias elas são mamadas mais longas, né? Então a gente propõe para a criança, você vai mamar, mas só enquanto a mamãe canta essa musiquinha, ou conta até 3, ou até 5, ou até 10, que geralmente já faz parte também do conhecimento da criança. A gente usa uma musiquinha curtinha e que já seja do repertório da família, né? E costuma funcionar muito bem. Ai, que legal. E assim, a gente tem muito essa coisa, né, da livre demanda, a gente fala muito sobre a livre demanda, da importância dela, né, você sempre ressalta isso também, mas aí tem um momento ali que a mãe precisa, né, realmente, ou sair pra trabalhar, ou realmente descansar mais, e o bebê perceber que ali, né, ele tem uma fusão entre ele e a mãe, né, então é muito importante. Uma hora vai chegar pra essa mãe esse momento, né? Porque a gente fica se descabelando. Tem hora que você fala, eu quero amamentar em livre demanda, eu sei os benefícios. É ótimo, sim, a gente sempre ressalta isso. Mas tem um momento também que a gente tem que separar ali, que não vai ficar eternamente, né? E acho que é benéfico para ambas as partes, né? Primeiro saber se posicionar dentro dessa relação e depois entender que a criança precisa de estímulo para procurar outras fontes de prazer e onde ela possa se sentir segura e tudo, para além da amamentação. Né? E aí, assim, quando fazer isso e que horas vão ser as mamadas vai depender muito de cada família, de cada né? família. Da rotina. Isso, da idade da criança, de cada família, se vai para a escola, se a mãe trabalha, como vem caminhando, né? Porque eu não posso propor para uma criança, ainda que tenha 2 anos, por exemplo, se ela está em livre demanda, talvez se eu propuser para aquela família 2 ou 3 mamadas logo de cara, a mãe vai achar a tarefa muito difícil. Então talvez ela comece com um pouco mais de mamadas e aos poucos a gente vai extinguindo até conseguir chegar na configuração ideal. Legal. E esse trabalho você vai na casa das mães ou é mais feito virtualmente? Eu faço muito virtual, eu faço com pessoas do Brasil todo, já fiz com gente até que mora fora. Que legal. E funciona super bem. E no Rio eu faço no consultório. Eu proponho um acompanhamento no consultório. Porque aí você consegue entender mais da rotina, né? Lógico, pessoalmente é sempre melhor, mas é uma alternativa para quem tá fora também, se descabelando. Dá pra fazer super bem. É muito bacana. Tem mais alguma coisa que você acha importante a gente destacar, Bianca, nessa questão do desmame? Sim, eu acho importante que a gente fale mais sobre esse assunto, né? Eu vejo que as mães às vezes optam pelo desmame abrupto por falta de conhecimento, ou elas estão extremamente esgotadas e optam pelo desmame abrupto porque pensam que é a única saída. E às vezes, se a gente regular um pouquinho as mamadas e fizer um desmame parcial, que é o desmame noturno, a gente consegue inclusive prolongar essa história de amamentação, porque ótimo, a mãe, exatamente, porque a mãe fica mais satisfeita, tem mais prazer no que está fazendo, e às vezes investe até numa história de amamentação que se prolonga um pouco mais do que se a gente vai com aquela cabeça muito rígida. Porque muitas vezes a mãe tá tão cansada que ela já pega uma mamadeira, coloca um leite de vaca, põe Nescau, põe o que for pra criança desmamar logo. Ou vai tampar o seio com alguma coisa, ou passar alguma coisa. Já vi muito isso também, mãe que passa coisa pra mudar o gosto. Isso, ou viajar e sumir da vida da criança. Então, quer dizer, eu costumo dizer muito, né? Com o desmame a criança ela não tá perdendo nada, ela tá ganhando uma série de novas possibilidades com aquela mãe. Então, a situação ideal para mim acontece quando a própria mãe pode fazer o desmame. A gente não precisa ter essa ilusão de que a mãe tem que fugir da vida da criança para desmamar. Isso também é ruim para a criança, né? Ela vai se sentir abandonada. É muito mais chocante para ela, né? Nesse caso, não tem a menor dúvida. Então dá para fazer esse desmame. Eu acho que quem tem dúvidas, quem não consegue, procurar especialistas como a Bianca, que vão fazer essa fase ser mais suave e continuar amamentando, que a gente luta sempre por isso, né? Pela amamentação, quanto mais tempo melhor, mas tem que saber o limite de cada família realmente, né? Com certeza. Muito obrigada, Bianca. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso canal.